Oi pessoal, tudo bem? Hoje resolvi fazer então um vídeo sobre a sombra. Esse vídeo eu me enrolei bastante para fazer, porque falar sobre a sombra não dá para ter filtro, porque a sombra ela é justamente tudo o que está por detrás dos filtros. Então, vamos entender que a nossa consciência é tudo que a gente sabe e controla e está na nossa clareza, está na nossa luz, está, né, sob a nossa percepção, está no nosso campo de visão. Isso é a nossa consciência. O nosso inconsciente é o que está onde a gente não enxerga. Só que esse inconsciente, o inconsciente coletivo, nós normalmente tendemos a entender de uma forma como se fosse só o pessoal, assim, o meu inconsciente coletivo da outra pessoa, aí junta tem o inconsciente coletivo de várias pessoas. O inconsciente coletivo é a sombra universal, assim. Não tem como eu falar sem eu trazer infinitas possibilidades, porque ele é uma força primordial. Nas antigas culturas, tipo, milenares, assim, antes ainda da mitologia grega, teria a mãe escuridão, que seria a deusa Nix. Toda a vida emerge da escuridão. O nosso universo é 95% escuridão. Assim como a nossa sombra, como o nosso inconsciente, como a matéria escura. 95% de coisas que estão de trás da luz, de trás da diferenciação. A luz, a claridade, ela melhora o contraste que delimita as formas. Então, vendo através da luz, você enxerga os limites das coisas, você diferencia elas, você tem um contraste dessas coisas. Na sombra, pensa quando você entra no teu quarto à noite e tem aquele cabideiro cheio de roupa, tem a cama, tem as tuas decorações e no escuro aquilo parece que toma outra forma. Muitas vezes tem muitos filmes que falam como se fosse uma forma monstruosa, né? É aquela coisa disforme, obscura, confusa, meio abstrata, porque não tem bem essa delimitação de o que é sombra. Tá, tudo. Não tem como eu resumir melhor. Está tudo na sombra. Então, todas as informações, o próprio oceano primordial de energia potencial, enfim, tudo começa dessa sombra. É como se fosse aquele caos que não tem nada ainda. É escuridão. Para qualquer coisa se diferenciar, ela vem para a luz. Ela emerge, né, dessa sombra. Só que ali é a totalidade. Então ali, vamos falar em termos humanos para sair um pouco do abstrato. Nós somos a raça humana. Então, todos os meus semelhantes humanos compartilham dos mesmos potenciais que eu. Digamos, se uma mulher é capaz de ser uma CEO e uma mãe super bem sucedida e não sei o quê, então é porque eu também tenho esse mulheres que têm potencial para fazer coisas ilegais, criminosas, coisas ruins, enfim. Eu também tenho esse potencial, entendem? Se uma é capaz de fazer, todas são. Se um ser humano é capaz de fazer, todos são. Então, na sombra existe esse potencial para você ser o Hitler, assim como tem um potencial para você ser um Gandhi. Está tudo na sombra, porque está fora da tua consciência nesse momento. Pensa que a tua consciência é uma manifestação desse conteúdo total. Você vai ter o teu inconsciente pessoal e existe o coletivo. Mas você como pessoa, tudo que você emerge para a consciência, tudo que você manifesta, saiu de algum lugar, saiu de um potencial. Cada pensamento teu, cada ideia, cada sentimento, ele surge de um lugar pré-estabelecido. É como se fosse esse campo de potenciais que nós temos e que nós trazemos à tona. Então pensem que é como se saísse lá do subterrâneo das Marianas, lá do oceano, vai emergir alguma coisa até a superfície. Quando emergiu, por exemplo, que saiu debaixo d'água, ela encontra o sol. Então ela veio para a luz. Só que esse movimento de emergir, você vai encontrar uma resposta.
Então vem para fora de você e vai encontrar algo ou alguém. O que acontece é que, por exemplo, uma criança, ela traz uma birra, ela traz um mau comportamento, ela traz, enfim. Ou ela traz, às vezes, coisas que nem são ruins, mas que os pais entendem que são ruins. Então vem aquilo, ela manifesta e ela sofre uma repressão ou uma rejeição por ter manifestado aquilo. O sentimento ruim que aquilo trouxe na criança vai fazer com que ela associe aquela informação a algo ruim e ela tente reprimir aquilo. Fala, tá, isso aqui me fez sentir mal, então eu não quero que isso venha à tona de novo. Eu não quero passar por essa troca, né? De novo, você resiste, você faz força para que aquilo não venha mais à tona. Só que o impulso, muitas vezes, continua acontecendo. O impulso acontece, só que aí, em vez de você transmitir esse impulso, você reprime. Essa força que a gente coloca para repressão é o filtro. É o filtro que o teu ego decidiu que é o melhor para tua adaptação social, cultural, enfim, para você ser a melhor pessoa que o teu ego quer ser. Então, o filtro é essa escolha do que você vai decidir passar para frente conscientemente. Agora, o que acontece? Nós temos também uma consciência corporal, por exemplo. Só que a nossa consciência corporal, ela é autônoma, ou seja, ela não depende do nosso controle consciente. Você não precisa controlar cada batida do teu coração, cada respiração que você dá, os movimentos do teu intestino, a produção do teu sangue. Você não precisa conscientemente ir lá e falar, agora eu preciso produzir mais sangue, agora meu coração precisa bater nessa velocidade. Você não faz isso. Existe um sistema autônomo, mas um sistema que tem percepção, que tem ciência. Ele sabe que existe, ele sabe que precisa interagir com as formas, com os estímulos, com as substâncias. É um sistema que reage automaticamente, responde a impulsos, né, a trocas. Esse sistema automático, ele é dominado, assim, digamos, ele é regido pela sombra, porque ela também está ali, nessa totalidade, né? O corpo em si é uma manifestação da sombra, né? Você traz informações ali, como vai ser, como vai reagir, como cada célula tua vai se produzir, tudo tem uma base de informação. Essa base de informação não está na tua consciência, porque ela é infinitamente mais complexa do que a tua consciência. A tua consciência é de 2 a 5% disso. E ali, nessa totalidade, então, vai estar literalmente tudo, os potenciais, as automações do teu corpo e repressões. Então, assim, o que acontece? A sombra muito carregada por sentimentos que são danosos a você, não é que você não pode sentir raiva, que você não pode sentir medo, que você não pode sentir essas coisas porque elas são autônomas, elas simplesmente acontecem. Você não deve escolher que elas sejam a tua base de orientação na vida. Tipo, que você faça suas escolhas por medo ou por raiva, que essas sejam... Porque, querendo ou não, você vai atrair mais do sentimento, da vibração que você está colocando ali. Então, quando você cria situações baseadas em um sentimento, esse sentimento vai atrair mais desse sentimento. Então, o problema em si, gente, não é a sombra em si, porque na sombra existem potenciais maravilhosos, existe tudo em potencial, para o bem e para o mal. Então, o potencial que você tem de ser a pessoa mais livre, original, espontânea, enfim, possível, de acordo com a tua essência, está na tua sombra, mas o potencial para você se prejudicar e cagar com a tua vida também tá ali. Então, como você vai se sentir, né? Como que você se orienta dentro da sombra? Qual é o teu lampião ali dentro daquela sombra que vai fazer com que você consiga conversar com ela, se orientar dentro dela, sem se perder nela? Porque o problema é quando a gente se perde nela. Então, para você saber como tirar o melhor dessa sombra, com quais sentimentos você entra nela. O que você está buscando dentro dela? Então, sim, em alguns momentos a gente vai ter que mergulhar na sombra por dor, por tristeza, por melancolia, porque a gente sente aquela contração, aquele aperto no peito
Então, obviamente, a gente precisa se permitir fazer esse mergulho na sombra, mas você nunca pode perder de vista qual é o teu objetivo nisso. Porque ali existem as dores, os problemas, as histórias trágicas, as repressões profundas e dolorosas da humanidade inteira, que do passado, presente, futuro, tá tudo ali em potencial e somado-se ao sentimento que aquilo gerou nas pessoas. Então, uma das repressões mais comuns nessa nossa geração é a repressão sexual. O sexo, gente, ele é para ser uma coisa divina, uma coisa. Ele é para ser uma energia tão potente, tão poderosa, capaz de transformar e transmutar muita coisa, de juntar duas almas, assim. Então, é uma energia com um potencial muito forte, a energia sexual. E ela libera, ela cria manifestações muito intensas, se ela for usada da forma correta. Então, sabendo o potencial dessa energia sexual, pessoas que não tinham interesse que as pessoas fossem livres, começaram a reprimir essa energia. Porque sabendo que essa energia em repressão, a pessoa vai ficar desmotivada, ela vai ficar sem vontade de fazer alguma coisa por si, vai ser tipo Maria vai com as outras, vai seguir padrão, vai obedecer, vai tá. Então é uma pessoa fácil de controlar. Uma pessoa com energia sexual reprimida é uma pessoa fácil de controlar e manipular. E porque ela não consegue ter esse impulso por si. A energia sexual é uma energia criativa, uma energia de transformação, de manifestação. Há milênios essa repressão da energia sexual. Só que quando a gente reprime essa energia, no sentido positivo dela, ela vai para a sombra. E na sombra, a energia sexual vai encontrar as associações, muitas vezes carregadas de sentimentos ruins sobre a energia sexual. Que é uma pessoa que foi violada, que é um assediador, que são aqueles fetiches que envolvem isso de prejudicar ou machucar o outro, que é a questão dos pedófilos, então assim, ali vai entrar, porque isso está na sombra também, esse potencial sórdido da humanidade está na sombra, e se você entra na sombra ressonando com esse tipo de sentimento, você vai num buraco muito fundo. Então a questão é você entrar na sombra buscando as partes que foram fragmentadas de você, para que você se sinta completa de novo, para que você encontre essa unificação entre prazer e poder e transformação e não culpa, porque você cria prazer, culpa, pecado, nananana, e isso cria uma atmosfera, vai criar uma atmosfera na tua sombra, e pessoas que entram nessa pira de eu não posso, vou me sentir culpada porque isso é feio, porque não sei o que, vai alimentando aquela bolha que manifesta aquilo. Mas se você entra buscando outras coisas, com um sentido positivo, de evolução, de integração, você precisa alimentar as tuas sombras, mas alimentar elas com amor, porque elas já são a tua raiva, o teu ódio, as tuas rejeições, as tuas vergonhas, as tuas culpas. Se você vai lá e dá mais disso para elas, se toda vez que aparece uma sombra, um pensamento ruim, você vai lá e se julga mais ainda, e se detesta mais ainda, e se rejeita mais ainda, a sombra só cresce. Então você precisa olhar para aquilo e aceitar aquilo e abraçar aquilo em você e falar, tá bom, isso existe em mim, mas eu posso escolher, porque quando tá na tua sombra, você não pode escolher, porque não tá no teu controle, não tá na tua consciência. Quando está na sua percepção, quando você não julga e rejeita, você olha e encara, você sabe pelo menos o que pode ser feito com aquilo, porque todos nós temos defeitos. A gente tem essa coisa que os humanos são santos, né? Não, agora olha para a situação, olha para os presídios, olha para a história, né? Os humanos não são nem um pouco santos. Só que a própria repressão desses instintos humanos é o que faz com que eles virem sórdidos. Então não é que a gente vai ficar todo mundo maluco se não tiver limites, entende? Se não tiver repressões. Algumas são questões sociais, por exemplo, a gente sabe que roubar é crime, matar é crime, nananã. Isso é crime. Isso tem que ser punido justamente porque as pessoas não têm essa noção de controle. As pessoas, se elas não fossem punidas, vai saber o quanto elas não iriam roubar, matar ou coisas piores.
Então elas ainda sofrem uma punição e ainda assim fazem. Só que para você desfazer esse impulso em fazer coisa errada, esse impulso em prejudicar, em situações que prejudicam as pessoas, elas vêm justamente de dores, de coisas mal resolvidas. Uma sombra mal resolvida, gente, ela é o caos. Nós temos sempre agentes de luz e ordem e agentes de caos. Então, por exemplo, um Hitler ou um Coringa da vida, esses arquétipos que tiram a gente da zona de conforto, que estremecem toda a estrutura que você conhece e que fazem você se questionar, eles são agentes do caos. E a sombra, ela precisa desse caos para que ela consiga se manifestar de formas diferentes, porque se você cria uma estrutura rígida e que não se desestabiliza nunca, ela está limitando as possibilidades de manifestação, de existência, de, enfim, situações. Então, essa desordem, que para nós, conscientemente, é tão assustadora porque a gente fica sem o controle do que está acontecendo, mas essa desordem ela é extremamente necessária para que hajam novas criações. Isso você vai ver, por exemplo, quando uma pessoa morre e que o corpo dela se decompõe e volta para a Terra, ele se torna adubo. Ele fertiliza a terra. Então, de uma morte, você vem e recebe uma nova vida. A decomposição de uma fruta, de uma planta, nossa, essa decomposição ela vai desfazendo aquela estrutura. Quando a gente vai desfazendo, quando a gente vai desmembrando uma estrutura, a gente consegue entender como ela foi estruturada. As camadas, os humanos são tão obcecados com essa anatomia, enfim, de dissecar as coisas, só que eles acabam matando as coisas para ter que entender elas. E a questão é que você não precisa, é você entender os padrões de sistemas. Só que quando a gente vai dissecando, você vai descobrindo novas coisas e que elas podem se reorganizar e formar outras coisas. Então, o caos, que na psique, enfim, a gente vai chamar noite escura da alma, que é quando você entra na sombra de cabeça, você tá lá mergulhado naquela sensação de que o passado não faz mais sentido e se dissolveu, e o futuro ainda é muito incerto para ter qualquer possibilidade de projeção. Então você fica nesse meio de caos onde o passado se dissolveu e o futuro ainda tá se formando, ele ainda tá muito caótico. Esse momento, gente, você está na sombra, você está sem forma, sem contraste. Só que a gente entra nesse momento com medo, com insegurança, com, meu Deus, eu preciso estar controlando tudo, isso saiu do que eu estava esperando, e esse pavor que você entra na sombra é o problema. Porque você poderia entrar aberto para entender todos os novos potenciais que estão emergindo dali. Porque você está na fonte, tu está na própria fonte dos infinitos potenciais. Quando você está na sombra, você está na fonte da manifestação. Só que você entra em desespero por não ver ainda, não estar no físico ainda, que você se assusta. E é esse sentimento, é esse medo, é essa sensação de vazio, esse pânico que te desestabiliza e faz com que você entre daí na bolha da sombra, do pânico, desespero, e isso só vai aumentando e vira um monstro de 7 cabeças. Então, a questão é que quando você estiver se sentindo assim, você foque e você se torne aberto, porque a sombra, ela se manifesta de forma simbólica. Vão vir sonhos, vão vir sinais no teu dia, ideias, sentimentos, assim, coisas que você consegue organizar de uma nova forma. Então, a gente precisa aprender a lidar com a sombra com o devido respeito, porque ela é a criação de tudo, na verdade, tá tudo na sombra. A luz é só uma expressão de um potencial da sombra, mas ela vai muito além disso. Então, quando essa própria sensação negativa em relação ao escuro já é um sintoma, entende? Você nem precisaria ter medo de escuro, medo da sombra. Ai, porque sombra é negativa. Não existe essa associação de que o mal é escuro. É que isso foi... Sim, existe uma parcela ali
que tem essa conotação negativa, mas que faz parte de um todo muito mais complexo. Só que ela foi vinculada só com a face negativa dela, porque está muito carregada de sentimentos ruins. E é quando você consegue elaborar esses sentimentos e as tuas próprias repressões, e as tuas sombras, os teus demônios, enfim, tudo isso, se você acender uma luz e ver que aquele monstro, na verdade, era só uma coisa que estava meio obscura, mas que quando você enxerga e entende, você passa, aquilo se dissolve, para de te machucar, para de te carregar. Sim, existe o pior ali dentro, mas também existe o melhor, e é só porque a gente tem tanto medo que a gente só foca no pior, em vez de você conseguir se permitir viver o melhor daquilo, e ser o mais livre, espontâneo e original, e quem você é, sem ficar sofrendo por isso. É para você se libertar, encontrando as tuas verdades e as tuas naturezas ali dentro.